Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360, você que nos acompanha aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. E hoje, no Visão 360, vamos falar sobre um tema cada vez mais presente na vida de todos nós. Os crimes digitais ou crimes cibernéticos. Com o avanço da tecnologia e o uso intenso da internet, golpes, invasões de contas, fraudes online, roubo de dados, têm se tornado desafios importantes para a segurança. Para entender como esses crimes acontecem e quais são os principais riscos e como a população pode se proteger também, o Visão 360 recebe o delegado Emerson Wendt, ele que é um dos principais especialistas do país na área, no que se refere a crimes cibernéticos, com uma longa trajetória na Polícia Civil do Rio Grande do Sul, inclusive onde foi chefe de polícia, né? Ao longo da carreira atuou na criação e no fortalecimento de delegacias especializadas em crimes digitais. Participa de investigações importantes, projetos de combate a fraudes na internet. E sobre este vasto mundo e esta grande ameaça que nós vamos falar hoje, delegado, muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Glauco, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo nesse programa que é a Visão 360, esse giro importante, né, que a gente dá sobre a temática, porque envolve desde prevenção até a parte de prevenção, onde falha uma, entra justamente a outra, né? E o crime digital tem justamente isso. E abrange os mais diversos públicos. A gente comentava antes aqui, claro, que os mais velhos têm dificuldades de acesso, inclusive a ferramentas de proteção, de identificar o que significa um golpe ou não, mas a verdade é que todos estão expostos. E já já a gente retoma esse assunto que é de fundamental importância. Antes, as notícias do dia. Donald Trump aceita suspender ataques ao Irã por 2 semanas. Com isso, navios cruzam o Estreito de Hormuz após o anúncio da trégua. Os primeiros sinais da retomada começam a aparecer numa das rotas mais estratégicas para o transporte de petróleo no mundo. Dados de monitoramento indicam que pelo menos 2 embarcações conseguiram atravessar a passagem com segurança logo depois da reabertura, mas este fluxo continua, mesmo que de forma lenta. E fica a expectativa, porque algumas autoridades dizem que a qualquer momento esta passagem pode novamente ser interrompida, mas, segundo o presidente dos Estados Unidos, não. É uma trégua para ser no mínimo de 2 semanas e a gente acompanha os próximos capítulos. Hoje, a Coreia do Norte realizou o lançamento de vários mísseis balísticos de curto alcance. Não bastasse a guerra no Irã, né? Tem ainda esta ameaça. A informação foi divulgada pelo Exército da Coreia do Sul, que monitora a atividade na região. Segundo os militares sul-coreanos, os disparos ocorreram em 2 rodadas e foram detectados por sistemas de vigilância e defesa. Os projéteis teriam sido lançados em direção ao mar, como costuma acontecer em testes realizados por Kim Jong-un. O lançamento aumenta a tensão na Península Coreana e volta a gerar preocupação entre países da região e aliados. No cenário gaúcho, para a disputa do governo do estado, a pré-candidatura de Juliana Brizola ao governo ganhou um importante reforço. O Partido dos Trabalhadores decidiu apoiar o nome da deputada do PDT na disputa neste ano, em 2026. Com a decisão, o PT não terá candidato próprio ao governo do estado.
A estratégia busca fortalecer a aliança entre PT e PDT e consolidar Juliana Brizola como uma das principais opções do campo político ligado ao governo federal. A definição, no entanto, gerou resistência no Diretório Gaúcho do partido, que defendia candidatura própria, candidatura de Edgar Preto. Vamos ao intervalo e já voltamos falando sobre crimes cibernéticos, esta grande ameaça e a necessidade da gente se proteger em relação a este tipo de crime. É rapidinho, a gente já volta. Visão 360 está de volta e hoje na nossa pauta os crimes cibernéticos praticados no mundo virtual. Nosso convidado de hoje é um especialista no assunto, o delegado Emerson Vente. Ele que se debruçou, estudou muito, continua estudando, dá aulas, foi chefe de polícia, ajuda em investigações, escreveu obras a respeito deste assunto, está muito inteirado da nossa realidade. E aí eu lhe pergunto o seguinte, os dados do ano passado, 2025, apontam 28% de aumento nas denúncias. Eu não sei se dá para confiar exatamente no número de denúncias, porque eu imagino que muitas não são feitas. Acredito que este índice possa ser maior. Mas o senhor tem ideia do que é mais denunciado? Mais uma vez, muito obrigado. Bom, Glauco, acho que tu fez uma observação importante. Muitas coisas não são denunciadas. Até como participei de uma banca de mestrado recentemente, onde uma analista de ciências políticas fez uma análise do quanto de dados não são denunciados a parte de crimes cibernéticos, fazendo um comparativo nacional. E em alguns estados isso chega a 98% de não denúncia. 98%? Então é um dado bem preocupante nesse sentido. O estado, de certa forma, que mais se assemelha à realidade em termos de registro de ocorrência, que foi usado como parâmetro para o estudo, é Santa Catarina, ou seja, onde mais tem registros nesse sentido. Mas é algo que preocupa, né? Significa que as pessoas, muitas vezes, elas, por vários motivos, entre eles a questão da vergonha, a questão da falta de tempo, a questão da falta de conhecimento, acabam não registrando ocorrências que são principalmente hoje relativas a fraudes, ou seja, quando a pessoa perde algum valor financeiro em decorrência de uma ação, né, delituosa, né, de um criminoso que utiliza mecanismos para fazer com que a pessoa ou clique onde não deva, preenche formulário que não precisa preencher, autoriza um aplicativo que não precisaria autorizar e acaba abrindo uma brecha para que o criminoso do outro lado faça ações indiretas ou até mesmo diretas dentro do dispositivo que nós utilizamos. E aí, então, em virtude deste dado, dessa informação de que muitas fraudes acontecem, muitas vezes, inclusive, as pessoas, ou na grande maioria, não conseguem reaver valores, né? É muito difícil isso. Mas eu, para dar um exemplo prático, eu recebo praticamente quase todo dia, inclusive de bancos que eu não sou cliente, clique aqui, não é? Sim. Tá. É o público mais idoso o principal alvo ou não dá para afirmar isso? Não, eu não afirmaria isso. Eu acredito que os criminosos eles utilizam daquilo que a gente chama de uma engenhosidade social e fazem isso indiscriminadamente. Então mandam para, por exemplo, todos os números ou uma parte de números da área 51, da área 55, que é a área telefônica aqui, uma mensagem de texto. É a lógica da pescaria virtual. Então, se ele manda para 100 mil números uma mensagem de texto que a lógica de análise tecnológica é de 1 a 3% que acabam dando uma atenção e às vezes clicando ou respondendo aquela mensagem, significa que várias pessoas que têm, né, esse referencial de busca lá do criminoso acabam, né, de certa forma, sendo possíveis vítimas.
nem todas elas acabam caindo no processo, né? Porque acabam se dando conta, mas outras, por estarem fazendo outras coisas ao mesmo tempo, pelo fato do criminoso ter utilizado um gatilho, né? Aquele gatilho que levou à confiança, né? É o caso, por exemplo, de uma parente minha, que numa segunda-feira recebeu uma mensagem de texto supostamente da filha, dizendo assim: oi mãe, meu número novo aqui, legal o churrasco que o pai fez ontem, estou precisando pagar uma conta, como perdi o telefone, pode me passar o valor? Ou seja, utilizou, né, um número novo com foto da filha, mas usou um gatilho do churrasco que o criminoso viu na publicação da rede social do final de semana. Ah, ele estudou! Estudou a vítima para poder... Astucioso, além de pegar os dados, que geralmente são... As pessoas perguntam, mas como é que ele sabe meu número telefônico? Como é que ele sabe quem é que são as pessoas da minha família? Quem é que são meus vizinhos, etc. e tal? É justamente pela questão dos dados vazados na internet. Ou seja, criminosos vendem dados vazados e outros compram uma informação por consulta ou por banco de dados. E é o que acontece, por exemplo, no golpe da falsa facção, em que muitos empresários muitas vezes recebem uma ligação dizendo assim: olha, a partir de hoje você tem que pagar um valor X mensal para a gente, porque senão a gente vai fazer uma retaliação no seu estabelecimento. E aí ele dá várias informações, só que a pessoa não se lembra que o dado CNPJ é público, está lá no site da Receita Federal. O cara vai lá ele ver... vai lá, vê em outros lugares sobre CNPJ, quem é que são os sócios, onde está localizado, aí vai no Google Maps ou outro aplicativo eles são muito inteligentes. De mapas e verifica aonde está o estabelecimento, se está próximo daqui, próximo dali, então faz uma análise bastante minuciosa e acaba gerando uma falsa confirmação, né, daquilo, e acaba incutindo medo para a pessoa, de certa forma, contribuir para o enriquecimento do crime. Mas este enredo, ele me preocupa ainda mais a partir do ponto que ele bota o fator emocional no meio. Por exemplo, essa do churrasco, uma pessoa, né, pode ser a matriarca, de repente, diz, realmente, né, estava legal, ele está precisando de dinheiro, a mãe, num ímpeto, pode até responder para aquele número e até repassar o dinheiro, enfim. Mas a gente via muito antes o golpe de ligação mesmo, né? Eu, inclusive, ainda hoje recebo várias ligações. Continua, eu acho, né? Obedece mais ou menos a mesma lógica ou não? Sim, geralmente é utilizado como alguma situação de um gatilho, despertar uma atenção da vítima. Então, a ligação... E aí geralmente as pessoas dizem, mas como eu estou recebendo uma ligação supostamente com o número do meu banco, o nome do meu banco está aparecendo na tela. Nós utilizamos uma técnica que a gente chama de spoofing de telefone. Então, eles utilizam sistemas virtuais que simulam aparecer o número que eles querem na tela do celular da vítima. Isso é utilizado muito para marketing hoje em dia também, né? Então, empresas contratam outras empresas para fazer marketing em nome delas. Então, aparece o nome, telefone. Os criminosos descobriram isso e estão utilizando. Então, supostamente uma ligação de um banco, de um gerente de banco, que também, aqui no Rio Grande do Sul, é uma situação muito comum, né? Que no interior tem uma proximidade muito grande entre o gerente e a pessoa que tem conta ali naquele banco. Então, se eu recebo a ligação da pessoa ali, tem uma gerente ou um gerente, e tem uma voz do outro lado, né? Muitas vezes a pessoa vai se identificar e vai prestar informações quando, na verdade, está sendo vítima de golpe. O que é importante, eu acho que a gente falar até da parte principal, que é a prevenção, né? Banco geralmente não faz ligação. Em regra, não faz, a não ser que você tenha estabelecido previamente isso, né, com ele. Então, eles não fazem ligação para te dizer sobre tal ou tal situação. Eu mesmo, quando eu recebo algum e-mail do meu banco, vem lá embaixo um código de identificação
que eu sei que é específico dele, né? Então, se vier outro e-mail de alguma outra referência, eu já não vou acreditar. Então, recebendo esse alerta, é importante a gente saber, primeiro, eu tenho conta no banco. Tem uns quantos bancos que estão atrás de mim, mas eu não... Se eu não tenho, será que alguém criou a minha conta? Aí eu digo assim, pô, mas se eu quero saber onde eu tenho conta, se eu não sei onde eu tenho conta, o Banco Central tem uma ferramenta para isso, que é o chamado Registrato, um TO no final. Então, se pesquisar lá no Google, Registrato, Bacen, ele vai dar o link, você acessa lá com a sua conta Gov e pede para pesquisar onde você tem Deixa conta. eu interromper rapidinho. Isso no caso, inclusive, de alguém ter criado em banco digital, é muito fácil hoje em dia abrir uma conta. Se eu, Emerson, souber teus dados e criar uma conta no teu nome, você pode bloquear isso, né? Ou seja, pode ir lá no Banco Central e bloquear a possibilidade de eu criar uma conta, a não ser que você autorize, né, ter essa autorização. A pessoa, em regra, está autorizada. Então, a pessoa tem que ir lá dizendo, não quero criar. Assim como tem o sistema assim de não criação do CNPJ. Eu vou lá e bloqueio o meu CPF para a criação do CNPJ. O Bacen tem isso para CPF também. Então, mas você consegue pesquisar onde você tem conta, né, pelo registrato do Bacen. Mas eles evoluíram muito, né? Eles que eu digo, os guris, os trabalhadores, né? Porque 2 vezes, eu lembro lá no passado mais remoto, a história do pai, né? E ligavam, inclusive no meio da noite, pai. Do sequestro. Isso, eles estão comigo, chorando, né? E eu, em determinado momento, minha filha estava em casa. No começo, é claro, a gente se assusta, mas em determinado momento minha filha estava em casa. Eu disse, não, mas só um pouquinho, eu tenho mais de uma filha. Não, até cair a ficha e tal. Então, na época, muita gente caiu no golpe igual porque batia o desespero, né? Eles evoluíram. E é certo falar que grande parte dessas ligações, elas têm origem dentro do sistema carcerário ou não? Não necessariamente. Não? Tem golpes que são mais aprimorados, que têm, inclusive, grupos organizados até internacionais, Turquia, China, Tailândia, que recrutaram pessoas da língua portuguesa e que aplicam golpes no Brasil, por exemplo, né? Então, acabam utilizando esse conhecimento para fazer essa aplicação de golpes. Mas não é necessariamente do sistema prisional. O sistema prisional geralmente são golpes em que há uma interação mais por mensagem de texto, ligação, ou algum aplicativo de internet mais fácil de ser utilizado. Não tem uma grande especialidade. O que eles usam é aquilo que eu mencionei anteriormente, engenhosidade, para fazer com que as pessoas caiam. Então, eles trabalham na lógica assim de fazer ligações para várias pessoas, mandar mensagem de texto para várias pessoas para ter um número X de vítimas durante o dia, né? Não, e eles têm... Quem está dentro do sistema prisional tem um tempo maior para isso, né? Claro. Não, até porque em determinado momento, isso foi uma experiência própria, nós estávamos trabalhando, eu e um colega, e ligaram para ele e... Logicamente que o meu colega também, muito astuto, começou a conversar com essa pessoa, né? E aí ele falou que estava lá em São Paulo, no interior, numa penitenciária do interior, e eles faziam isso aí, realmente. O curioso é que é dentro de uma cadeia, né? Como é que pode? Bom, tem responsabilidade das próprias empresas, ou deveria ter das empresas, por exemplo, de comunicação nisso aí, ou não? Não, que na verdade elas ofertam, a lógica é a comercial, ofertam um serviço, alguém está pagando, eu vou continuar utilizando, é a questão da venda de arma, né? Ou seja, eu posso vender arma, eu sou a empresa, vendo armas. Se a pessoa se adequar à legislação e comprar arma, eu não vou perguntar para que ela vai utilizar a arma, né? E hoje o celular, na verdade, além de ser uma principal testemunha de um crime, também pode ser uma arma, né? Então, a lógica não tem como necessariamente responsabilizar, porque isso parte até de decisões da Corte Americana e aplicáveis aqui no Brasil. É diferente a lógica de quem tem controle sobre a informação, então posso controlar e tirar a informação, e de quem tem a moderação da informação.
Se eu tenho controle da informação, eu tenho responsabilidade. Se eu não tenho, se eu tenho de moderação, uma vez sendo notificado de uma ilegalidade, que é o caso das aplicações, e eu não tomar uma ação, aí sim que eu tenho uma possibilidade de responsabilidade. Tá, mas aí então eu lhe pergunto o seguinte, como que se faz para tentar diminuir este assédio, digamos assim, ou não dá para fazer lá muita coisa? Porque a polícia vai agir, logicamente, a partir do fato consumado. Geralmente acontece isso. Só que cada vez mais eles estão buscando alternativas, estão incrementando a forma de agir. E só para ilustrar isso, eu tenho recebido ligações onde aparece ali Chile, Estados Unidos. Eu recebi uma ontem do Peru. Pode ser, logicamente que aí é um telefone estranho, eu não atendo. Pode ser golpe também? Pode ser golpe, pode ser a utilização de algum spoofing, alguma coisa assim, aparecendo como se fosse. Na verdade, assim, eu costumo sugerir às pessoas desconfiem sempre. Se for alguma situação urgente de algum familiar, alguma coisa que está utilizando outro, ele vai ligar de novo. E tem o mais importante, se você realmente desconfiar, transforme a ligação, aquela em vídeo, uma ligação em áudio para tentar identificar a voz do outro lado. É o que geralmente a gente diz na questão do golpe, do falso romance, ou seja, do golpe do Dom Juan, caso do Brad Pitt, do amor. O golpe do amor, em que as pessoas, geralmente do outro lado, acabam gerando uma empatia tão grande e quando pedem para fazer uma ligação, alguma coisa assim, acabam sempre achando uma desculpa, etc. e tal. Na verdade, deveria ser buscada essa confirmação através de uma ligação de vídeo, através de uma ligação de áudio, pelo menos. Se você tentar e a pessoa do outro lado dizer, agora não posso, ou achar alguma desculpa... Suspeite. Se ela está te pedindo uma urgência, um apoio de urgência, e aí não pode atender uma ligação para você conferir um dado, significa que não é verdadeiro. Tem dispositivos hoje, o Procon, inclusive, há poucos dias conversamos com eles, eles oferecem também de você bloquear esses números, mas aí acontece um fator que o delegado falou. Eu, por exemplo, tinha um problema pessoal, familiar, e que eu recebia ligações de origens não identificadas, do hospital, da enfermaria, e eu não podia bloquear todos os telefones que eu não tivesse o contato na minha agenda, senão eu ficaria também bloqueando esse tipo de contato. Mas há dispositivos, há formas de bloquear números, Tem algumas operadoras de telefonia que têm isso hoje já, quando ofertam para você um plano de telefonia, já oferecem isso integrado, e é importante que você pergunte até, se já tem uma conta antiga, se a operadora tem isso integrado. Se não tem, tem aplicativos para isso, Tem um que eu até uso, que é o Truecaller. Eu já ouvi falar. Que ele, inclusive, uma operadora brasileira tem um serviço integrado, que ele acaba identificando, Ele acaba identificando não só as ligações, mas as mensagens. Então, se você não tem um número telefônico cadastrado e alguém já cadastrou esse número em algum lugar e isso está integrado nesse aplicativo, ele vai te informar, bom, esse número aqui é do Glauco. Ele vai fazer uma identificação indireta, assim, para você analisar se atende ou se bloqueia. Agora, uma curiosidade, o delegado, por exemplo, deve ter tantas fontes, enfim, não sei se todas no celular. O senhor, se começar a bloquear, fica complicado para o seu trabalho também, ou não? Não necessariamente. Não? Na verdade, assim, eu procuro... eu geralmente não atendo uma ligação de início. A não ser se for insistir, a não ser que esteja no meu contato ali, e aí eu vejo que tem a questão da insistência, eventualmente. Aí geralmente eu mando uma mensagem, peço para a pessoa se identificar. Ontem mesmo teve uma pessoa do interior do estado que me mandou mensagem, indicada por outra pessoa, que ela teve um problema na conta do Instagram dela. Aí eu perguntei assim, você poderia se identificar? Aí ela deu o nome completo e tal, daí eu dei uma pesquisada na internet e continuei a conversa com ela. O senhor suspeitou primeiro para depois, verdade, infelizmente é assim, porque eu não sei
qual é a testabilidade Claro. disso, né? Claro. Não, essa da mensagem é um recurso bem interessante, porque assim, se a pessoa está disposta mesmo, está precisando falar, Ela vai... esse seu número vai aparecer no dispositivo de conversa, porque não dizer do WhatsApp mesmo, e ela vai conseguir entrar em contato. Olha, sou eu, fulano e tal, e aí já dá para ter uma prova. Claro que ainda eu sou muito desconfiado, mas vamos lá. Eu até brinco, né? Tem uma pessoa que hoje a gente se conversa mais seguido assim no WhatsApp. Uma vez me mandou mensagem e ela é uma mulher muito bonita, assim, mandou mensagem, disse, não, é golpe, né? É golpe dos nudes. E aí eu disse, se você atender uma ligação, eu vou te dar orientação, senão não vou te dar orientação. E aí, para verificar se a pessoa do outro lado é verdadeira ou não. Né? Claro. Que é o que acontece geralmente, hoje em dia... Sim, porque a gente não sabe mais o que é robô, o que é usuário humano. E a inteligência artificial está aí justamente, acaba... Exatamente. Né, eu tenho que fazer intervalo, mas eu já vou aproveitar. Tem uma história que se atender o telefone e disser alô, já tem gente que pode estar copiando a sua voz. É tanto assim? Não é tanto assim. Né? Eu atendo de vez em quando com a voz diferente. Eu sou desconfiado, delegado. Mas fazer o quê? A pessoa muitas vezes não fala nada do outro lado. É que um pequeno referencial de um alô não vai dar muita munição para a inteligência artificial produzir um conteúdo. Tá. E quando a gente atende e fica em silêncio do outro lado e às vezes até cai a ligação, isso é indício de que na verdade, tem boi na linha? Não necessariamente é uma situação de fraude. Hoje tem empresas que trabalham com a lógica de marketing e contratam outras empresas para evitar de fazer aquelas ligações para números inexistentes, perder tempo, contrata essas empresas só para verificar se o número está ativo. O fato de alguém atender significa que o número está ativo, então a empresa de marketing acaba mandando mensagem de marketing ou fazendo contato. Sim. É sempre bom tirar essas dúvidas, porque é o seguinte, daqui a pouco a gente tem um telefone para não usar, né? É tanta restrição e tanto cuidado que a gente tem que ter, mas algumas coisas básicas já ajudam certamente. A gente vai para o intervalo e até porque tem redes sociais, tem todo um contexto que a gente nem conseguiu tocar ainda para conversar com o delegado Emerson Vente, aqui no Visão 360. A gente já volta. O Visão 360 de hoje fala sobre crimes cibernéticos. Nosso convidado é o delegado Emerson Vente, um especialista no assunto. Conversamos bastante, delegado, no bloco anterior sobre a questão de telefone, né? Atender, não atender, como decifrar se é um golpe. Mas nós temos um mundo vasto aí de rede social, das pessoas pegando dados, pegando informações e praticando golpes neste meio. Como é que eu faço para me precaver de golpes? Por exemplo, um meio que é muito utilizado hoje, o Instagram. O que o senhor recomenda? O Instagram hoje acho que é a principal rede social aqui do Brasil, né, junto com o Facebook e na parte de mídia social o YouTube. Né? O Instagram ele tem uma lógica, né, de proteção que, se você tiver ele bem configurado na sua privacidade, ele tem uma segurança bastante alta. O erro comum das pessoas, muitas vezes, Glauco, é, por exemplo, cadastrar uma conta no Instagram e deixar um telefone vinculado, colocar esse telefone lá na bio de contato e ser o mesmo telefone para questão de recuperação de senha, por exemplo. Então, o ideal é não ter esse tipo de exposição, ter um perfil bloqueado para controlar quem entra, quem vê ou quem não vê a informação, ou seja, ter o perfil restrito lá. É claro que isso vai depender da pessoa, é pública, não é pública, se é um perfil comercial, não comercial, tudo isso vai ter que ser analisado. Mas nunca expor dados de maneira demasiada que possam fazer com que a pessoa olhando, tenha a informação aqui do conteúdo. Né? Recentemente uma pessoa me contatou que teve problemas no Instagram para questão de recuperação da conta e tal, orientei ela para recuperar a conta. Ela tinha um endereço
na bio do Instagram, ali na biografia do Instagram, telefone, várias informações que foram, de certa forma, utilizadas. Eu costumo dizer que isso é parte da obviedade, né? Ou seja, do óbvio em si. Então, ter um cuidado em quem, como está sendo publicada a informação, quem está vendo a informação, e utilizar isso também em outras redes. Então, se eu tenho um Instagram que tem uma privacidade, vou publicar, né, e conjunto lá no Facebook, não adianta ter o Facebook aberto, né? Sim. Então tem que ir lá também ter a configuração adequada. Da mesma forma que o WhatsApp, né? O WhatsApp que é todo utilizado pela gente, tem a possibilidade não só de configurar um fator de autenticação no WhatsApp. Seria uma dupla camada, né? Uma dupla camada, assim como a questão da recuperação, cadastrar um e-mail ali para eventualmente recuperar. E também a questão da minha privacidade. As pessoas que vão saber que eu estou online, que eu não estou online, que podem ver minha foto, não podem ver minha foto, posso configurar ali. Sim, eu descobri isso não faz muito tempo, porque eu também sou já um senhor, né? Somos. E aí, poxa, mas inclusive esse perfil aqui eu não consigo nem printar. Isso, porque ele tem esse dispositivo. Sim. Mas como assim? Aí depois eu fui atrás e fui descobrir. São camadas de proteção e eu acho que nunca tem a ver com privacidade e com segurança. Isso. Não. E tem a questão também familiar, que eu acho bem interessante, aí o delegado pode corroborar ou não, pessoas proteger, por exemplo, menores de idade, né? Não expor demais filhos, porque, olha, ainda mais com inteligência artificial, delegado. Hoje em dia até veio o ECA Digital, né, que está em vigor agora desde o dia 17 de março, que tem um regramento bem interessante para isso, que obriga as aplicações em si a também impor um sistema de segurança. Então, não é só o adolescente lá que tem uma conta autodeclarar que ele tem uma determinada idade, que ele nasceu, ele vai ter que fazer uma comprovação disso. Né, em determinados casos, ele vai precisar que o pai dele, mãe dele, responsável, possa gerenciar essa conta com ele até atingir 18 anos. Então, essa proteção veio, né, para agregar justamente pelos problemas, né, pelo recrutamento, aliciamento que muitos pedófilos poderiam fazer utilizando essas redes sociais. Então, em relação à criança e adolescente, a gente tem uma proteção muito maior. Já vinha um pouco isso da legislação americana, né, nos Estados Unidos, a regra de que pessoas com menos de 13 anos não podem ter, né, uma conta no Instagram. Isso se aplica, né, nesse contexto nacional também, em razão do ECA, a questão de atender os requisitos. O próprio Instagram, mesmo antes da vigência já do ECA Digital, já tinha divulgado, né, essa adequação da questão de ter um responsável pelas contas de adolescentes. Mas mesmo assim, nós temos aí o problema da IA, né, que acaba... não é um problema, na verdade, é assim como o exemplo que eu dei antes. É uma ferramenta mal utilizada. A arma pode ser utilizada para o mal também. Mas a gente já teve casos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, de crianças usando a IA para simular outras crianças. Eu não estou falando de adolescentes, estou falando de crianças, simular outras crianças nuas e tal, e criaram perfis privados no Instagram para compartilhar isso. Então tem essa utilização assim, indevida dessa inteligência artificial para essa finalidade. É importante dizer que tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não falo mais do ECA digital, falo do ECA original, por assim dizer, quanto o Código Penal, quando alguém utiliza a inteligência artificial para simular outra pessoa em cena de nudez pornográfica, tem um crime para isso. Né? Isso já é plenamente aplicável hoje aqui no Brasil. É claro que aí os alunos lá do direito às vezes me dizem, não, professor, mas só tem previsto lá a questão da inteligência artificial quando é violência psicológica contra a mulher. Mas eu digo, não, mas as outras regras do direito penal lá não falam do meio, falam que em atingindo a finalidade, independente do meio,
E aí entra a inteligência artificial, entra a internet, entra as redes sociais, entra toda e qualquer situação que possa atingir a finalidade prevista por quem está praticando delito. Né? É claro que quando a gente fala em crime cibernético, a questão patrimonial ela é importante, sem dúvida nenhuma, perder dinheiro, a própria violência psicológica, mas eu tenho duas grandes preocupações, vou ser bem sincero, que é a questão dos menores de idade e a questão política. Nós estamos, inclusive, num ano de eleição e com inteligência artificial, uma ferramenta que está sendo usada a bel prazer, essa é a verdade, muito boa, mas está sendo desvirtuada em vários momentos. Há de se ter muito cuidado para saber exatamente o que é real e o que é criação do meio. Isso é muito perigoso. A questão das deepfakes é uma preocupação agora no contexto, né? E até, Glauco, recentemente eu fiz uma palestra em São Paulo e no Rio de Janeiro, num evento, e para falar o que detona uma investigação digital, né? E aí antes disso eu fiz uma pesquisa com 60 policiais, promotores, delegados, sobre essa pergunta, né? Eu coloquei lá algumas perguntas específicas, outras mais abertas, e me chamou muito a atenção do pessoal, né, dessas áreas não saber muito bem o que fazer com a questão das deepfakes. Então, ainda falta uma formação, inclusive na área, né, do direito, na área de persecução criminal. Então, você imagina isso na questão do conteúdo social, por assim dizer, onde as pessoas não têm tanto conhecimento nessa área. Então, é importante hoje em dia a gente não acreditar, não fazer parte daquilo que a gente chama na inteligência artificial do efeito ELISA. O efeito ELISA significa que a gente acaba vendo um resultado de uma inteligência artificial como algo humanizado. E por a gente ver uma humanização naquela inteligência artificial, a gente tende a acreditar. Mas muitas vezes analisando ela mais detalhadamente, eu sempre digo assim, a questão de um vídeo, de uma foto, se a gente parar, colocar numa tela grande, né, fazer uma análise, muitas vezes frame por frame, aqueles pequenos detalhes, a gente vai ver vários erros que nem outra inteligência artificial consegue detectar, mas o olho humano consegue. Que coisa incrível! E isso me leva à seguinte pergunta. Se investiga tecnologia com tecnologia ou não? Eu costumo falar sobre a questão do uso conjunto da inteligência humana e da inteligência artificial. Hoje em dia, pela questão do volume de dados, por exemplo, se eu for investigar o Glauco, ele tem um celular ali, qual é a capacidade do seu celular? Eu não tenho condições de analisar no olho humano a quantidade de informações que tem ali. Eu vou precisar de alguma aplicação que hoje vai estar usando inteligência artificial. Então, a lógica da utilização humana. Mas a inteligência artificial só vai dar a resposta que eu perguntar, o prompt que eu der em relação a isso. E sobre isso, o humano tem responsabilidade, tem intuição, tem perspicácia, que a inteligência artificial não tem. Então, a utilização conjunta hoje é fundamental, mas não só isso. A possibilidade disso ser válido em um processo, ela precisa ser reproduzível. Né? E aí está a grande questão que a gente costuma geralmente abordar hoje na questão quando a gente fala da investigação e cadeia de custódia, de acordo com a lei. Então, cuidado que os profissionais de investigação digital precisam ter. E é bom que se diga, hoje, a polícia, por exemplo, tem departamentos específicos que cuidam do assunto, tá? Não tem aquela história de, não vai dar nada. Inclusive, eu estou lembrando de uma manchete que eu li hoje, que é um criminoso, eu tenho que dizer que é um criminoso que postou uma foto com uma arma. Botou lá aquela figurinha sinistro e deu a entender assim na descrição, descubram onde é. E a notícia era a seguinte, polícia localiza o autor da foto que desafiou os policiais. Ou seja, não tem mais isso. Claro que é uma eterna busca de adequação,
Mas existe hoje um departamento ou vários profissionais dedicados a isso, né? Eu até abordei isso na minha tese de doutorado, quanto o Brasil já tinha evoluído sobre essa estrutura de investigação de crimes cibernéticos. Eu fui primeiro titular da delegacia aqui no estado e hoje é um Departamento Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, está fazendo agora, em abril de 2026, um ano de atividade. Inclusive tem todo um evento programado com palestras e participação de policiais de todo o Brasil. Nesse contexto, Glauco, é importante dizer que você ter um conhecimento, ter não só conhecimento, mas ter uma ferramenta para poder trabalhar investigações hoje em dia é extremamente importante. Mas isso tem que se aliar não só à questão, né, de ter conhecimento, ter ferramenta, ter a perspicácia de saber onde buscar a informação, porque o criminoso ele tende justamente a procurar esconder essa informação. Né? Então, o policial hoje ele precisa ter conhecimento de investigação tanto nessa internet visível, que a gente navega todo dia, quanto naquilo que a gente chama de internet invisível, a Deep Dark Web, que é extremamente importante, né, de se trabalhar. Que existem, todo mundo coloca como um mito, né, a questão da navegabilidade, a questão de investigação, mas pelo contrário, a gente tem possibilidade hoje de encontrar muita informação que acaba correlacionando os crimes aos criminosos dentro da Deep e da Dark Web. Enquanto o delegado estava falando, eu lembrei de um caso pessoal, eu não posso deixar de relatar, e em determinado momento eu precisei da ajuda do delegado Emerson, entramos em contato por uma questão familiar, a minha esposa teve a conta hackeada do Facebook, agora estou recordando bem, e assim, não vou contar todo o processo, mas nós buscamos orientação, porque além de hackearem a conta, eles começaram a tentar entrar em contato com ela. E foi isso que deixou ela em desespero. Era uma conta comercial, né? E ela dependia muito dessa conta para o negócio dela. Mas não bastasse a questão de hackear, as pessoas começaram a entrar em contato pedindo dinheiro. E eu lembro disso, que nós entramos, o delegado, ela está apavorada. Em primeiro lugar, não atende, não negocia, porque afinal de contas... Bom, no frigir dos ovos, adotou cautelas específicas, por exemplo, no WhatsApp, que era a dupla camada, a dupla verificação, que ela não tinha, enfim, essa série de coisas, mudou a conta. Infelizmente, nesses casos, a Meta, ela não é muito solícita em atender pedidos e recuperação. Diretos, não, é muito difícil, mas nos livramos do problema, ignorando, inclusive, os pedidos de resgate, enfim. O pior aconteceu? Acho que não. O pior talvez fosse manter contato ali naquela situação, e ela se resolveu com outra conta e agora com cuidados adicionais. Mas assim, bateu o desespero, delegado. Bate porque, na verdade, quando tem a ver especialmente com a questão de ser uma fonte de recursos que vai te manter mensalmente, que vai te suprir. Não, imagina alguém te ligando. E outra, agora eu lembrei, delegado, dos Estados Unidos. Sim. Porque vinha a identificação de que, olha, nós estamos, a pessoa escreveu em inglês, né? Nós estamos com o domínio da sua conta e pedimos tanto, que agora não vou lembrar o valor. Pedido de resgate, que infelizmente é muito comum e ainda, que eu até coloco isso na minha tese de doutorado, ainda não tem um tipo penal, ou seja, não tem um crime específico. Entraria num crime, eventualmente, aí, de invasão do dispositivo informático e olhe lá que é uma pena pequena. Então, é algo que ainda precisa ser trabalhado aqui no Brasil. Mas eu acho que é importante a questão das pessoas sempre procurarem fazer aquilo que a gente falou antes de começar o programa, a questão da obviedade, né? Revisar a parte de atualizações. Quem de vocês, ou seja, que estão aqui nos assistindo, olharam a questão da atualização, não só do seu telefone, do computador, mas das aplicações que vocês têm, né? Ou seja, ver isso semanalmente, eu não coloco nem quinzenalmente, mensalmente, mas atualizar o aplicativo de banco, atualizar aplicativos que você utiliza regularmente, né? Alguns até não funcionam se você não atualizar, o que é bom, eu reputo como bom.
Mas a questão, todo mundo até a pessoa que me contatou ontem com um problema no Instagram disse assim, eu tenho um iPhone, não preciso de antivírus. Eu disse, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O fato de ter um iPhone tem uma segurança, teoricamente, melhor que outros telefones, mas precisa ter, porque você vai navegar utilizando o browser dentro do dispositivo, você vai clicar em outros lugares perigosos e o antivírus vai te avisar. Ele geralmente avisa quando é um site malicioso. Tal. Isso independente do sistema operacional que você utiliza. Então, essas questões, junto com a questão da configuração de privacidade das redes sociais, daqueles aplicativos que você utiliza para comunicação, como o WhatsApp, hoje é extremamente importante, né? E eu sempre digo assim, use um gerenciador de senha. Não utiliza, tem muitas vítimas de crimes que utilizam a mesma senha para várias aplicações diferentes. É verdade. Não é o meu caso, mas é verdade. Ou utilizam sempre o mesmo e-mail, ou colocam, né, você já tem ali uma possibilidade de... Mesmo que use, desculpa lhe interromper, algum artifício para guardar senha. Eu tenho 3 locais em que eu guardo senhas. Não diz aqui, não vou dizer. Mas, inclusive, eu sou da antiga. Inclusive, um que é anotado. Bem guardadinho lá no local. Enfim, porque algumas pessoas, justamente pela dificuldade, acabam botando senhas muito semelhantes, ou se não, a mesma senha. Eu só brinco, né, para mostrar a obviedade, assim, só não pode ser que nem um amigo meu das antigas, uma vez me pediu para olhar o computador dele, a segurança, eu abri o computador, não tinha senha de acesso e tinha um arquivo na tela chamado Minhas Senhas. Isso jamais. Né? Ou utilizar no celular um bloco de notas para guardar senha. Isso, bloco de notas. Aí é para terminar. Aliás, por falar em terminar, já estamos nos encaminhando. Na sua opinião, a punição para esse tipo de crime, ela está adequada ou temos que progredir também nisso? Olha, é uma pergunta bem complexa para te responder assim de uma maneira mais objetiva, mas eu acredito que alguns delitos hoje na internet poderiam ser retrabalhados. Isso não é uma perspectiva que eu, Emerson, mas os policiais que eu entrevistei na minha tese de doutorado também falaram isso, né? Ou seja, de uma readequação, mas o principal, né? É de trabalhar, que o legislador pudesse no Brasil trabalhar melhor a questão procedimental, facilitar a vida do investigador, que cada vez está sendo mais dificultada por algumas restrições impostas, especialmente, né, quando a gente tem aí a questão das aplicações que estão localizadas fora do Brasil. Né? Sim, bem pensado. O que é? O pessoal está querendo saber o seguinte, com tudo isso, com todo o risco, se o delegado tem redes sociais, porque o senhor precisa, inclusive, para suas funções de palestrante, enfim. Até podem seguir, geralmente é @EmersonVent, W-E-N-D-T, lá no Instagram, LinkedIn. Nunca teve problema? Bastante. Não, já tentaram, semanalmente tentam hackear. É mesmo? Até porque tinha golpes relacionados a delegados. O senhor, mais do que ninguém, deve saber, né? Também as pessoas tentando se passar por delegado. Eu uso a minha imagem seguida. Até tem uma frase pronta lá no Instagram que quando eu vejo as primeiras frases assim, eu já sei que a pessoa foi vítima, eu já tenho uma frase pronta que eu mando para ela assim, com a orientação completa. Meu Deus do céu, cara. Então é bastante comum. Tenho meu perfil do Instagram, tenho lá no LinkedIn. Se o pessoal quiser contatar, verificar aí, dou aula em vários lugares também. E as obras, elas estão, as informações tem lá também? Geralmente, então, tem um link no Instagram ali com as obras principais, mas se for na Amazon... O senhor consegue dar aula ainda? Consigo. Tem tempo? Tem. Não, eu dou aula em 2 faculdades. Eu dou aula na Unila Salle, no programa de pós-graduação em Direito, mestrado, doutorado e na graduação. Eu tenho uma turma na graduação e tenho uma turma na graduação na FABIM, que é a Faculdade Brasileira de Inovação no centro de Porto Alegre, aqui. E coordeno cursos de pós-graduação que são virtuais também. Mas aí só no mundo digital para ter tempo para tudo isso, delegado. Que geralmente são à noite as aulas da pós-graduação. E o delegado corre que horas? Porque aí eu tenho que perguntar também, porque o delegado é corredor.
Eu corro de madrugada. naqueles intervalos. Mas eu cheguei já, agora nos últimos dias, eu cheguei a correr 10 horas da noite. Porque ele é delegado. Eu não teria coragem de correr às 10 horas da noite. A gente tem aquelas armas menores, carrega no... Faz parte. Muito bom o bate-papo aqui, embora de um assunto que nos preocupe tanto, né? Mas acho que vale todo tipo de dica, precaução, é que o delegado deixou bem claro, suspeite e busque ajuda em caso de necessidade, há dispositivos, há uma parte, um departamento da polícia dedicado a isso. Delegado Emerson Mendes, muito obrigado por sua presença aqui no Visão 360. Eu que agradeço o convite e fico à disposição de todos aí. Tá lá, nas redes sociais e são verídicas, tá? Não vá em outras que não seja Emerson Mendes, tá? Ele lá tem todos os acessos às obras, o que ele está fazendo, o que está acompanhando deste assunto. Muito obrigado por sua companhia aqui no Visão 360. A gente se vê todos os dias das 9h30 às 10h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Tchau!